E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para ser visto depois do nosso Hangout, onde eu sugiro que vocês façam 5 questões e é o comentário dessas 5 questões que eu coloco aqui nesse vídeo aqui agora, tá? Então vamos lá? A primeira questão é da página 507, eu sugeri as 5 questões da página 507, o desenvolvendo habilidades. A primeira questão diz o seguinte: o subnível mais energético do átomo de um elemento é 5p3. Portanto, seu número atômico e a sua posição na tabela periódica serão respectivamente. Bom, se o subnível mais energético de um elemento é 5p3, você já mata qual é o período dele, né? Quinto período. Porque esse 5 indica o nível. E o nível mais energético dele é o 5, então ele está no quinto período, ok? Você também mata aqui o bloco que ele se encontra, que é o bloco P, né? Então ele é um elemento representativo. Bom, família 13 é P1, família 14 P2, família 15 P3. Então você também já mata a família 15 ou família 5A, como é a designação mais antiga. Daí é só fazer a distribuição eletrônica dele até chegar em 5P3, você vai encontrar número atômico 51, quinto período, coluna 5A, letra B. Beleza? Vamos para o número 2 aqui. Número 2 tem um texto: os portugueses introduziram hábitos que marcaram o paladar brasileiro, valorizaram o consumo do sal e revelaram o açúcar aos africanos e índios do Brasil. É de Portugal que nossa cozinha adotou os doces de ovos, goiabada, marmelada, bananada, figada e outras hadas que constituem o arsenal energético das sobremesas. Pega leve nessas sobremesas nesse período de quarentena. Muitos desses doces eram produzidos em tachos de cobre, possibilitando assim o melhor aproveitamento e armazenamento das frutas. Atualmente a produção desses alimentos ocorre em recipientes de aço inoxidável. Esse é um artigo aí da Universidade Federal de Brasília. E aí fala o seguinte: sobre o cobre é correto afirmar que... Primeiro vocês têm que achar o cobre lá na tabela periódica. O número atômico do cobre é 29. Então vocês vão encontrar ali entre os elementos de transição. Eles vão estar transitando entre os metais alcalinos terrosos e os elementos representativos do bloco A. Então eles vão estar ali bem no meio da tabela, naquele bloco que a gente chama de bloco D. São chamados de elementos de transição externa, tá? E os dois períodos de baixo são os elementos de transição interna, que são os lantanídeos e os actinídeos. Então, ele não é metal alcalino, então já morre a letra A. Na letra B é um metal alcalino terroso, também morre, porque ele não faz parte nem da família 1 nem da família 2. Ele faz parte da família 11, inclusive. Ele é um elemento de transição interna, não, ele é um elemento de transição externa. Então já A, B e C foram embora. Letra D, ele é um elemento de transição externa, está no quarto período, e aí você conta as linhas de cima para baixo, você vai ver que ele está na quarta linha, o que está ok. E sua configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí repara que ele tem uma distribuição eletrônica irregular. 4s1, 3d10. Isso acontece com os elementos, né, que terminam em 3d9 e os elementos que terminam em 3d4. Os que terminam em 3d4, como por exemplo o cromo, eles são 4s1, 3d5, porque levam a uma menor energia e uma maior estabilidade. E os que terminam em 3d9, eles são 4s1, 3d10, que também levam a um estado menos energético e de maior estabilidade. Tá? Então, resposta certa, letra D. Vamos analisar rapidinho a letra E. É um ametal? Não, ele é metal, né? Então já morreu a letra E. Essa foi a questão número 2. Vamos aqui para o número 3. Um elemento químico cuja distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 2, 4, 10, 12, 13. Isso aí é o alumínio, né? Está presente em diversos utensílios domésticos. Sobre esse elemento químico são feitas as afirmações a seguir. Assinale a correta. A. Encontra-se no terceiro período da tabela periódica. Não, já foi, né? Se ele termina em 3s2, 3p1, o subnível mais energético dele está no terceiro período, ele vai estar no terceiro período da tabela periódica. Morreu, mas vamos ver as outras aqui, o que está errado. B. É classificado como ametal. Não, ele é metal.
metal representativo. C, tem tendência a formar ligações iônicas com metais. Não, ele tem tendência a formar ligações iônicas com ametais. C, tem tendência... Não, esse já foi. D, possui um elétron na camada de valência. Não, possui 3 elétrons na camada de valência. A camada de valência é o terceiro nível, tá? E no terceiro nível ele tem 3 elétrons, que é o 3s2, 3p1, tá? E é um metal alcalino? Não, porque ele é da família 13, metal alcalino teria que ser da família 1. 4. Então, de novo, número 3, letra A. 4. Com relação aos elementos abaixo, representados por A, B e C e seus respectivos números atômicos, assinale o que for correto. A, Z12 é o magnésio, né? B, Z34 é o selênio. É só olhar a tabela aí, que vocês vão estar à disposição de vocês. CZ38 é o estrôncio. Ah, tá. Ah, os elementos A e C fazem parte do mesmo período da tabela periódica. A e C fazem parte da mesma família, não do mesmo período. B. O elemento B é o que apresenta maior caráter metálico. Não, é o que apresenta o menor caráter metálico. C. O elemento que perderá o elétron mais facilmente é o elemento C, sendo este o menos eletronegativo. É essa aí. É o que tem o maior caráter metálico, portanto é o que tem a maior eletropositividade, e aí, consequentemente, vai ter a menor eletronegatividade. Ok? Então a resposta certa do número 4, letra C. Mas vamos olhar a letra D e a letra E. Letra D, o elemento menos eletronegativo é o elemento B. Não, pelo contrário, ele é o mais eletronegativo. E letra E, o elemento A é um gás nobre. Não, o elemento A é o magnésio. E finalmente 5. A ciência usa o recurso de modelos para explicar os fenômenos observados. Em muitas situações, o modelo de Dalton para o átomo é suficiente para entender alguns fenômenos, mas a razão da periodicidade das propriedades físicas e químicas na tabela periódica só é possível a partir do modelo de Bohr. Com relação às propriedades na tabela periódica atual, pode-se afirmar que A. Para cada coluna na tabela periódica, de acordo com o modelo de Bohr, os elétrons começam a preencher um novo nível de energia. Não, para cada período na tabela periódica, não para cada coluna. Vamos lembrar? Coluna, linha, família, período. Variou o período, variou o número de camadas eletrônicas. As famílias agrupam elementos que têm propriedades semelhantes. Então a A é falsa. B. A primeira energia de ionização corresponde ao elétron mais fortemente ligado ao núcleo. Não, ao elétron mais fracamente ligado ao núcleo. A segunda energia de ionização é maior do que a primeira. Porque quando você vai retirando elétrons, os elétrons que sobram, eles ficam mais presos no núcleo, porque a carga nuclear efetiva se torna maior sobre eles, né? E esses que sobram ficam mais agarrados, né? Mais difícil, a energia de ionização vai crescer, porque você vai demandar uma quantidade maior de energia para retirar um elétron da camada de valência desse átomo. Os elétrons subsequentes ao primeiro que se foi retirado. C. Ao longo de um período, o raio atômico diminui. Ao longo de um período, o raio atômico diminui. Portanto, a energia de ionização também diminui. Não. Ao longo de um período, o raio atômico diminui porque a carga nuclear aumenta. Então, os elétrons ficam mais contraídos, mais próximos do núcleo. E a energia de ionização, com isso, aumenta. Quer dizer, a quantidade de energia gasta para retirar um elétron em que ele está mais fortemente preso ao núcleo, com a diminuição do raio atômico, é maior. É isso que está errado aí na letra C. Letra D. De acordo com o modelo de Bohr, a primeira energia de ionização do sódio é maior que a primeira energia de ionização do cloro. Aí é fácil, né? O sódio é metal, o cloro é ametal, os ametais têm energias de ionização maiores do que o dos metais. E fora o fato de que o cloro tem um raio atômico menor do que o do sódio. Então a energia de ionização do cloro é maior do que a do sódio. E finalmente, letra E, a variação das energias de ionização observada ao longo da tabela periódica está relacionada com a distância dos elétrons ao núcleo. Sim, por quê? Porque quanto mais próximo do núcleo tiver o elétron, maior vai ser a energia de ionização. Ele aqui, inclusive, não afirma como essa periodicidade, se é de forma direta ou inversamente proporcional, é relacionada.
No entanto, ele diz que uma coisa é função da outra. E como as propriedades periódicas, em linhas gerais, são função do raio atômico, a letra E é a mais correta. Beleza? Espero que vocês tenham gabaritado isso aí. Um abraço a todos e cuidem-se. Até a próxima.